Em Mateus 13, então, o Senhor Jesus ele vai começar uma série de parábolas. Nós temos 7 parábolas aqui. A primeira delas é a do semeador. Aqui, Jesus ele vai começar essa parábola diferente das outras. Todas as outras 6, ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante a... E aí vai, então, dar uma ideia para que as pessoas pensem. O que é uma parábola? Parábola é uma história que ela não é verdade, não aconteceu aquela coisa literalmente, mas ela representa algo que é verdade. Então, não é verdade o que está sendo contado ali, né? Não aconteceu, mas é um exemplo, é uma ideia para que a pessoa pense naquela verdade que há por trás da história. Então, essa primeira parábola aqui, ele está dizendo a respeito do reino sendo implantado. É o reino chegando. Então, ele vai dizer: o semeador saiu a semear. A explicação dessa parábola vem a partir do versículo 19, quando ele vai dizer, no 18 ele diz: entendei vós, pois, a parábola do semeador, e ele vai explicar então cada ponto. Então, aquele que foi semeado à beira do caminho são aqueles que ouvem a parábola do reino e não compreendem. E aí vem o maligno, onde lá ele vai dizer que as aves vêm e comem a semente. Ele vem dizer aqui que o maligno vem e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Posteriormente, ele fala então sobre o que foi semeado em solo rochoso, e aqui está a explicação no versículo 20. O do solo rochoso é o que ouve a parábola, a palavra, e recebe logo com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. E o que foi semeado em espinhos é o que ouve a palavra, porém, o cuidado do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E aí, aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Esse é o que frutifica, produz 100, a 60 e a 30 por um. Bem, vamos lá então. Aqui é muito importante a gente entender o seguinte: quando eu ouvi essa parábola, quando eu era mais jovem, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha uma visão muito errada desse começo, principalmente aqui. Eu conseguia entender que o semeador era Deus, mas eu via aquele semeador como alguém desastrado. Eu tinha a ideia de que ele andava com o saco furado e as sementes iam caindo. Por isso, as primeiras sementes elas caem à beira do caminho, porque o semeador perdeu sementes. Essa é a ideia que eu tinha. Com o passar do tempo, com leitura, meditação, oração, Deus vai nos mostrando outras coisas. Então, o que significa isso? Nós entendemos então claramente que o semeador é o próprio Deus. É Deus quem vai semeando a sua palavra. Então, Deus não é um desastrado. Ele não perdeu nada. Ele de fato semeou. Aqui a gente vai entender que cada ponto onde foi semeado, cada terra, é um tipo de pessoa. As pessoas são boas ou são más, né? O que é bom sempre é a semente. A semente é boa. Quando ela não frutifica, não é porque a semente não é boa, é porque a pessoa, o lugar não é bom. O semeador, ele sai a semear a boa semente. Ele não procura boa terra, ele só semeia a boa semente. Então, como a Bíblia vem nos dizer que Deus faz vir chuva e sol sobre bons e maus também, a boa palavra do reino, ela vem sobre todo tipo de pessoa. O semeador, ele não sai procurando um bom lugar para semear. Ele apenas semeia e a semente ela é boa. Primeiro grupo de pessoas, então, é esse que cai à beira do caminho e vindo as aves do céu. Nós entendemos, nós já lemos aqui, que as aves do céu representam o próprio Satanás, o próprio diabo. Esse é aquele que vem e arrebata, aquela pessoa que não entendeu, ele ouviu, entrou no culto, mas ele não prestou atenção, ou talvez não tenha sido pregada com um pouco mais de clareza, mas, bem, ele não entendeu. E aí, aquela boa palavra, ela não é guardada. Satanás vem e arrebata aquilo com outras ideias, com outras palavras, e faz com que ele esqueça aquilo. A outra parte cai em solo rochoso, e nós vimos que por cair em solo rochoso, a palavra, a semente, ela até vai germinar, mas ela não vai ter raiz. E aí vem o sol e o sol queima.
O interessante é que Jesus, quando vai explicar, ele vai dizer que não tem raiz em si mesmo, e quando vem a angústia e a perseguição por causa da palavra. Veja só, nós sabemos que uma planta, para crescer, ela precisa fazer a fotossíntese. Ela precisa de água, de terra e de sol. O sol é uma parte necessária para que a planta cresça, mas aqui o sol matou a planta, porque ela não tinha raiz para tirar os outros nutrientes. Veja só que interessante. O sol aqui, Jesus fala que é angústia, perseguição. Então nós entendemos que a palavra de Deus, a palavra do reino, para que ela frutifique em nossos corações, é necessário que a gente passe por algumas angústias, algumas perseguições por causa dessa palavra. Então, na vida do crente, ele precisa passar por algumas perseguições, algumas provações. Passar, suportar isso, é o que prova que você, de fato, enraizou a palavra do reino. E aí ele vem falando sobre a outra que caiu entre os espinhos e cresceram, mas foi sufocada pelos espinhos. Ele vai dizer que foi o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. Os espinhos aqui, então, fica claro que é as riquezas, é o amor que a pessoa tem pelas riquezas do mundo, pelas coisas boas. Se a outra palavra, né? Se aquele tipo de pessoa que representa o solo rochoso é alguém que não suporta a perseguição, aqui nós temos um grupo de pessoas que não suporta ficar sem o luxo, sem as riquezas, sem as coisas boas da vida. Então, do mesmo jeito, ele acaba sufocando a palavra, né? Para que você tenha um bom crescimento da palavra de Deus no seu coração, é necessário que você perca o amor pelo luxo, pelas riquezas, por aquelas coisas que tanto atraem as pessoas nesta vida. E aí, olha só que maravilhoso, quando ele fala sobre que, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Ele vai dizer que aqui foi semeada em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. E aqui nós não temos muitas explicações. É isso. Aquele que ouve a boa palavra e a compreende é aquela semente que cai numa boa terra. E ela vai crescer e ela vai frutificar e vai dar 100, a 60, a 30. Né? Cada um vai dar segundo a sua capacidade. Ninguém vai fazer mais do que foi exigido por Deus ou menos do que foi exigido por Deus. Cada um vai dar segundo a sua capacidade e apenas isso. E vai gerar fruto e vai dar alimento e vai dar vida, porque a semente, ela cresce e ela cresce para dar fruto, e o fruto é alimento, e o fruto traz vida, e Deus nos chamou para isso. Garantia de que você entendeu a palavra do reino e de que você está no caminho certo é que você tem dado fruto, que você tem dado alimento, tem trazido vida para outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.